Eu nunca imaginei que ia acordar de uma anestesia e ouvir meu filho dizendo que eu devia morrer logo. Deixa eu te contar uma coisa. Infarto dói. Dói pra caramba. Aquele aperto no peito, o braço formigando, a sensação de que você vai apagar ali mesmo, no chão da padaria, entre sacos de farinha e formas de pão. Mas sabe o que dói mais? É acordar numa cama de hospital, meio grogue ainda dos remédios, e ouvir seu próprio sangue falando de você como se você já tivesse morrido. Meu nome é Maria Gorete da Silva. Tenho 68 anos, sou viúva há 10 e passei os últimos 40 anos da minha vida acordando às 3 da manhã para fazer pão. 3 padarias na zona norte de São Paulo. Padaria Sonho de Mãe. O nome foi ideia do meu Arnaldo, que Deus o tenha. A gente começou com uma lojinha de porta de garagem lá no Tucuruvi, em 1985. Hoje são 3 pontos, funcionários registrados, fornos importados, aquela coisa toda. Mas isso não importa muito agora, né? Porque nada disso valeu de nada quando eu abri os olhos naquela terça-feira à noite, no quarto 304 do Hospital Santa Catarina, e ouvi meu filho Rogério dizer que eu tinha saúde de ferro para atrapalhar, mas coração fraco para morrer de vez. Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história e se você já passou por algo parecido. Porque, olha, eu achei que essas coisas só aconteciam em novela, mas aconteceu comigo. E tá acontecendo agora. Deixa eu voltar um pouco. Terça-feira, 14 de novembro de 2024, umas 8 da noite. Eu tava na padaria da Lapa, fechando o caixa. A Neuza, minha gerente de lá há 15 anos, tinha saído mais cedo porque o neto dela ia fazer apresentação na escola. Fiquei eu sozinha conferindo os tickets, aquela pilha de papel que nunca acaba. De repente, senti uma dor no peito. Pensei que era azia. Tomei um Estomazil que tinha na gaveta. A dor continuou. Aí o braço esquerdo começou a formigar. Gorete, isso não é azia, não, eu pensei. Peguei o celular, liguei para o SAMU. Nem deu tempo de ligar para os meus filhos. A ambulância chegou em 12 minutos. Me levaram para o Santa Catarina porque era o mais perto. Infarto. Não foi grave, graças a Deus. Mas foi infarto. Princípio de infarto, o médico falou. Coronária entupida. Botaram um catéter, fizeram não sei o quê, me encheram de remédio. Fiquei lá internada para observação. Eu lembro de ter mandado mensagem para os meus filhos pelo WhatsApp, já da maca. Tive um probleminha no coração, tô no Santa Catarina, quarto 304. Rogério respondeu: Mãe, que susto, a gente já vai aí. Patrícia mandou emoji de coração partido e já tô indo. Eles chegaram tipo 10 da noite. Eu tava meio dopada ainda, sabe? Aqueles remédios fortes que te deixam flutuando. Mas eu lembro da Paty entrando, de salto alto, aquele barulho de toque, toque, toque no chão do hospital, o perfume caro que ela usa. Ela me deu um beijo na testa, disse, Oi, mãe! E já tava no celular. O Rogério entrou atrás, de camisa social, como se tivesse vindo de algum compromisso importante. Ele não tem emprego fixo faz uns 5 anos, mas adora andar de camisa social, sabe? Para manter a pose. Eles ficaram ali uns 15 minutos. Perguntaram pro médico se era grave. O médico disse que não, que era um aviso, que eu ia precisar mudar uns hábitos, tomar remédio direitinho, mas que eu ia ficar bem. Eles pareceram aliviados, será? Eu estava tão cansada que nem consegui processar direito. Falei para eles irem para casa, que eu estava bem, que ia dormir. Eles foram. Na manhã seguinte, quarta-feira, eles voltaram. Trouxeram fruta. Uma cesta de frutas bonita, cara. Daquelas de floricultura chique. Deve ter custado uns 280. Ficaram meia hora. A Paty tirou foto comigo. Postou no Instagram. Minha mãe guerreira, vai ficar tudo bem. Deve ter recebido uns 300 likes. O Rogério ficou conversando com o médico no corredor. Não sei sobre o quê. Na quarta à noite, eu dormi cedo. Os remédios me deixavam sonolenta. Era tipo umas 8:30 da noite quando apaguei. E aí aconteceu. Eu não sei que horas eram quando acordei. Devia ser umas 10, 10:30. O quarto estava meio escuro, só aquela luzinha do corredor entrando pela porta entreaberta. Eu ouvi vozes. Vozes conhecidas. Meus filhos. Estavam do lado de fora do quarto, mas a porta estava um pouco aberta. Eu fiquei quieta.
Sei lá, achei que eles iam entrar, mas eles ficaram ali, conversando baixo, só que não tão baixo assim. Falei com o Dr. Siqueira hoje de manhã, a voz do Rogério. Ele disse que se ela ficar com sequela, tipo derrame, alguma coisa assim, a gente pode pedir interdição. Aí a gente assume as padarias. Meu estômago gelou. Rogério, ela teve infarto, não derrame, a voz da Patty. O médico disse que ela vai ficar bem. Eu sei, mas a gente podia... Sei lá, Patty. Ela tem 68 anos. Tem idade para ter problema cognitivo, essas coisas. A gente podia alegar que ela tá confusa, que não consegue mais administrar os negócios. Silêncio. Você tá sugerindo o quê? A Patty perguntou. Eu tô dizendo que se a gente conseguir uma declaração de incapacidade, a gente assume tudo. Eu preciso vender a padaria da Lapa até sexta-feira, Patty. Eu devo 180 mil reais pro Beto. Ele não tá brincando mais. Me ligou hoje de novo. Você apostou de novo? A voz dela ficou mais alta. Rogério, você prometeu! Patty não vem, eu sei, mas dessa vez eu vou acertar. Eu só preciso de um dinheiro para cobrir isso aí, daí eu recupero tudo. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Meu filho, meu primogênito, querendo me internar à força para roubar minhas padarias. E você? O Rogério perguntou. O que você quer? Eu quero a casa de Itanhaém. A Patty respondeu rápido. Se a gente vender agora, dá uns de 600 mil limpos. Dá para eu passar o Réveillon em Tulum, fazer aquela harmonização que eu quero, e ainda sobra. Tulum? O Rogério deu uma risada seca. Você é foda, Patty. A mãe tá ali na cama e você pensando em Tulum. E você tá pensando em quê? Em pagar a agiota. Pelo menos eu quero viver minha vida, Rogério. Eu tenho 39 anos, eu mereço. Eu senti uma lágrima escorrer. Não consegui segurar. Meu peito começou a doer de novo, mas dessa vez não era o coração. Era outra coisa. O problema da mãe, o Rogério falou, e a voz dele ficou mais baixa, mais fria, é que ela tem saúde de ferro para atrapalhar, mas coração fraco para morrer de vez. Tinha que ir logo, era um favor que ela fazia. Pronto. Ali acabou. Naquele segundo, alguma coisa dentro de mim morreu. Não foi o infarto que me matou. Foi meu filho. Meu filho que eu carreguei 9 meses, que eu amamentei, que eu acordava de madrugada quando tinha febre. Meu filho que eu paguei escola particular, inglês, cursinho. Meu filho que nunca pegou numa massa de pão, que nunca trabalhou de verdade, que vive às minhas custas desde os 25 anos. O monitor do coração começou a apitar. Meu batimento disparou. Eu ouvi os dois se assustarem do lado de fora. Merda, ela acordou? A Patty sussurrou. Vem, vem, faz cara de preocupada, o Rogério mandou. Eles entraram no quarto às pressas. A enfermeira entrou logo atrás, uma moça jovem, de cabelo preso. Dona Gorete, a senhora tá bem? Ela perguntou, checando o monitor. Eu fechei os olhos, fingi que estava dormindo. Não conseguia olhar para eles. Mãe? Mãe, a gente tá aqui. A voz da Patty, docinha, falsa. Você tá bem? A enfermeira ajustou alguma coisa no soro. Ela tá agitada. Vou chamar o médico. É normal? O Rogério perguntou. E eu juro, ele estava até parecendo preocupado. Pode ser efeito da medicação, ou um pesadelo. Vou aumentar o sedativo. Sedativo. Ótimo. Eu fingi que estava dormindo e deixei. Senti a medicação entrando na veia, aquele peso nas pálpebras. Mas antes de apagar de vez, eu pensei. Eles não vão levar nada. Nada. Na manhã seguinte, quinta-feira, eu acordei com o sol entrando pela janela. Tinha um enfermeiro diferente ali, um homem alto, devia ter uns 40 e poucos anos, cabelo grisalho nas têmporas. Ele estava trocando o soro. Bom dia, dona Gorete, ele disse e sorriu. Um sorriso genuíno, sabe? Daqueles que você sente que a pessoa está realmente feliz de te ver. Dormiu bem? Eu fiquei olhando para ele. Não respondi logo. Estava processando ainda tudo que tinha ouvido na noite anterior. Mais ou menos, eu falei, a voz rouca. É normal. Hospital não é lugar para descansar, né? Barulho o tempo todo, gente entrando e saindo. Mas a senhora tá com uma cor melhor hoje. Ontem à noite a senhora ficou agitada, mas passou. Você estava aqui ontem à noite? Eu perguntei. Não, eu entrei agora às 7, mas li no prontuário.
A enfermeira do turno da noite anotou que a senhora teve um episódio de taquicardia, mas que se acalmou com sedativo. Episódio de taquicardia. Era assim que chamavam. Não era ouviu os filhos planejando a morte dela. Era episódio de taquicardia. Qual seu nome? Eu perguntei. Tiago Mendes. Tô aqui no plantão das 7 ao meio-dia. Se a senhora precisar de qualquer coisa, é só chamar. Tiago. Nome bonito. Ele tinha uma aliança no dedo. Casado. Claro. Os bons sempre são. Tiago, você pode me fazer um favor? Claro, dona Gorete. Me traz um espelhinho? Quero me ver. Ele sorriu de novo. Claro, já volto. Ele saiu e voltou com um espelhinho de bolsa, daqueles pequenos. Me entregou. Eu me olhei. Tava horrível. Cabelo despenteado, olheiras fundas, pele pálida. 68 anos de idade, mas parecia que tinha 80. A senhora tá linda, o Tiago disse, e eu ri. Primeira vez que eu ri desde terça-feira. Você é péssimo mentiroso. É verdade. Minha ex-mulher sempre falava isso. Ex-mulher. Então, não era mais casado. Anotei mentalmente. O Tiago ficou ali comigo uns minutos, conversando sobre coisas bobas. Ele me perguntou se eu queria tomar café, me trouxe um chá, me ajudou a sentar na cama, foi gentil, genuinamente gentil. E eu pensei, quando foi a última vez que alguém foi gentil comigo sem querer nada em troca? Não lembrava. Meus filhos chegaram na hora do almoço. Trouxeram marmita de um restaurante caro, aqueles potes de plástico chiques com logo impresso, salada de quinoa, frango grelhado, essas coisas. Deve ter custado uns 85 cada. Trouxemos almoço para você, mãe. A Pati disse toda sorrisos. Comida de hospital é horrível, né? O Rogério colocou os potes na mesinha de cabeceira. Como você tá se sentindo hoje? Eu olhei para eles. Olhei de verdade. Tentei ver algum traço de remorso, de culpa. Nada. Só aquela solicitude falsa, aquela preocupação de fachada. E foi aí que eu tive a ideia. Eu fingi que estava confusa. Rogério, eu falei, olhando para o meu filho. Sim, mãe. Que dia é hoje? Quinta-feira, mãe. Quinta-feira, 16 de novembro. Eu fiz uma cara de dúvida. Novembro? Já? Ele trocou um olhar com a Pati. Mãe, a senhora tá bem? Eu tô cansada. Minha cabeça tá confusa. Deve ser a medicação, a Pati falou, mas eu vi um brilho nos olhos dela. Um brilho de esperança. Não, de ganância. É, eu falei, fazendo a voz tremer um pouco. Deve ser. Eles ficaram mais meia hora. Tentaram me fazer comer a salada, mas eu disse que estava sem fome. Fingi que dormi no meio da conversa. Quando eles saíram, eu abri os olhos de novo. Tiago entrou para checar o soro. Tiago, eu chamei baixinho. Sim, dona Gorete. Me empresta seu celular? Ele pareceu surpreso. Claro, mas a senhora não tem o seu? Meus filhos levaram ontem para casa. Disseram que era para eu descansar, não ficar mexendo no WhatsApp. Mentira. Meu celular estava ali na gaveta, mas eu não podia usar o meu. Ah, entendi. Quer ligar para alguém? Não, quero gravar um vídeo. Um vídeo? É, um vídeo de memória. Para mim. Quero deixar registrado, sei lá, como eu tô me sentindo, caso eu não saia daqui. Dona Gorete, a senhora vai sair daqui. O médico disse que... Eu sei o que o médico disse, mas eu quero gravar. Você me empresta? Ele hesitou, mas no fim me deu o celular. Só não pode tirar foto dos outros pacientes, tá? É questão de privacidade. Não vou tirar foto de ninguém. Prometo. Ele saiu. Eu fiquei ali, com o celular na mão. Samsung, tela grande. Bom. Abri a câmera, coloquei no modo vídeo, testei o áudio. Tava claro. Escondi o celular debaixo do lençol, com a câmera apontada para o teto, mas com o microfone destampado. E esperei. Meus filhos voltaram no final da tarde. Umas 6, 6:30. Eu fingi que estava dormindo. Eles ficaram conversando no corredor de novo.
E eu gravei tudo. O médico disse que ela pode ter alta amanhã, o Rogério falou. Já? A Pati pareceu surpresa. É. Ele disse que o quadro dela estabilizou, mas ela vai precisar de acompanhamento em casa. Quem vai ficar com ela? Sei lá, a gente contrata alguém. Alguém de confiança, né? Que não fique metendo o bedelho nas coisas. Óbvio. Silêncio. Rogério, aquele negócio que você falou ontem, de pedir interdição, você tá falando sério? Tô. Mas a gente precisa de um laudo. O doutor Siqueira disse que precisa de um psiquiatra atestar que ela não tá com capacidade mental. E como a gente consegue isso? A gente induz, sabe? A gente começa a plantar dúvida, fala com os médicos que ela tá confusa, que ela tá esquecendo as coisas, fala com as pessoas da padaria que ela não tá mais em condições, até que alguém recomende uma avaliação. Isso não é ilegal? Ilegal é roubar, Pati. A gente não tá roubando, a gente tá protegendo o patrimônio da família. Patrimônio que você quer vender para pagar a agiota. E você quer usar para viajar. Qual a diferença? A diferença é que eu não apostei 180 mil reais em futebol online, Rogério. Baixa a voz, pelo amor de Deus. Eles entraram no quarto. Eu mantive os olhos fechados, respirando devagar. Senti a Pati se aproximar, me dar um beijo na testa. Mãe, a gente vai indo. Qualquer coisa, liga. Você tem o celular dela? O Rogério perguntou. Não, ela disse que ficou em casa. Melhor assim, deixa ela descansar. Eles saíram. Eu esperei mais uns 5 minutos. Parei a gravação. 15 minutos de áudio e vídeo. Tudo ali. Tudo gravado. Eu olhei para o celular, olhei para o teto e pensei: vocês vão se arrepender. Vocês vão se arrepender muito. Tiago entrou para trazer o jantar. Uma sopa de legumes morna, sem gosto. Dona Gorete, a senhora comeu alguma coisa hoje? Não tô com fome. Precisa comer, senão não vai ter alta amanhã. Tiago, você é casado? Ele pareceu surpreso com a pergunta. Fui, divorciado há 3 anos. Filhos? Uma menina, Ana Clara. Ela tem 8 anos. Mora com você? Não, mora com a mãe. Mas eu vejo ela todo fim de semana. E quarta-feira, que é o dia de folga da mãe dela. Você é um bom pai? Eu tento ser. Seus pais são vivos? Meu pai morreu quando eu tinha 20 anos. Câncer. Minha mãe mora em Mogi, com meu irmão. Você ajuda ela? Ajudo. Mando 800 reais por mês. Não é muito, mas é o que eu consigo. Meu salário aqui é 3.500 reais, mais os bicos que eu faço. Eu fiquei olhando para ele. Tiago, 42 anos, divorciado, pai de uma menina, ganha 3.500 por mês e ainda ajuda a mãe. E meus filhos, que nunca precisaram de nada, que sempre tiveram tudo, queriam me roubar. Tiago, você acredita em justiça? Ele sorriu. Acredito, mas acho que ela demora às vezes. Pois é, às vezes demora. Mas ela vem. Mãe. Ele me olhou com curiosidade, mas não perguntou nada. Na sexta-feira, eu tive alta. O médico me passou uma lista enorme de remédios e recomendações. Nada de estresse, nada de sal, nada de esforço físico. Acompanhamento com cardiologista toda semana. E home care. Home care? Eu perguntei. Sim, dona Gorete. A senhora vai precisar de alguém em casa, pelo menos nas primeiras 2 semanas. Alguém para ajudar com a medicação, com a alimentação, essas coisas. O Rogério estava ali do lado. A gente contrata alguém, doutor. Pode ser um enfermeiro, uma cuidadora. O hospital tem uma lista de profissionais recomendados. Eu quero o Tiago, eu falei. O médico piscou. Quem? O enfermeiro Tiago. Tiago Mendes. Eu quero ele. Mãe, mas... O Rogério começou. Eu quero ele. Ele é gentil comigo. Eu confio nele. O médico olhou para o Rogério, que fez uma cara de deixa pra lá. Vou checar se o Tiago tá disponível. Tiago tava. Ele aceitou. On 3 000 por 2 semanas, 6 horas por dia. Eu paguei na hora, com o cartão. O Rogério não gostou. Deu pra ver, mas não falou nada.
Fui para casa, apartamento de 140 metros em Santana, terceiro andar, elevador. Comprado em 2003, quando as padarias começaram a dar lucro de verdade. 3 quartos, sala grande, cozinha americana. Tudo meu. Tudo conquistado com trabalho. Tiago chegou no sábado de manhã, 9 horas. Trouxe uma mochila com as coisas dele, um caderno para anotar os horários dos remédios. Bom dia, dona Gorete. Como foi a noite? Dormi mal. Pensei demais. Sobre o quê? Eu fiquei olhando para ele. Será que eu podia confiar? Será que ele era como meus filhos, interesseiro, falso? Resolvi arriscar. Tiago, me fala uma coisa. Você acha que filho tem direito à herança dos pais? Ele pensou um pouco antes de responder. Acho que filho tem direito a amor, educação, respeito. Herança é consequência. Não é direito adquirido. E se o filho for um parasita? Se ele nunca trabalhou, se ele só suga a mãe, se ele torce para a mãe morrer para ficar com o dinheiro? Tiago me olhou sério. Aí eu acho que a mãe tem o direito de cortar esse filho da vida dela, com ou sem herança. Mesmo que seja sangue do sangue dela? Mesmo assim, respeito não vem de sangue, dona Gorete, vem de atitude. Eu respirei fundo. Tiago, eu preciso da sua ajuda. Para quê? Para me vingar dos meus filhos. E aí eu contei tudo. Contei sobre a conversa no hospital. Contei sobre o plano deles de me interditar. Contei sobre os 180 mil reais de dívida de jogo do Rogério. Contei sobre a Patty e os planos de Tulum. Contei sobre a gravação no celular dele. Ele ficou em silêncio quando eu terminei. Você acha que eu tô errada? Eu perguntei. Não, ele respondeu. Eu acho que a senhora tá sendo mãe demais ainda. Eu, no lugar da senhora, já tinha expulsado esses 2 de casa faz tempo. Eu tentei, mas sempre sentia culpa. Sempre achava que tinha que ajudar. Que mãe é isso, né? Mãe sempre ajuda. Mãe ajuda quem merece, dona Gorete, não quem explora. Então você me ajuda? Eu ajudo. O que a senhora quer que eu faça? Primeiro, eu preciso de provas. Mais provas. Eu preciso que você grave tudo que eles falam quando vem aqui. Tudo. Feito. Segundo, eu preciso ir no banco, mas eu não posso ir sozinha. Você vem comigo? Claro. E terceiro, eu preciso de um advogado bom. Você conhece alguém? Eu não, mas posso perguntar para os meus colegas do hospital. Não, não pode ser alguém que os meus filhos conheçam. Tem que ser alguém de fora. Ele pensou. Deixa eu ver. Vou dar uns telefonemas. No sábado à tarde, o Rogério e a Patty apareceram, sem avisar. Tocaram a campainha, entraram como se fossem donos da casa. Oi, mãe, a Patty disse toda sorridente. Trouxemos almoço. Já almocei, eu falei, seca. Ah, mas é torta de frango, aquela que você gosta. Obrigada. Deixa na geladeira. Eles estranharam meu tom. O Rogério olhou para o Tiago, que estava sentado no sofá, anotando alguma coisa no caderno. E quem é você? Tiago Mendes, enfermeiro. Sua mãe me contratou para home care. Ah, a mãe falou. Quanto ela está pagando? 3.000 reais pelas 2 semanas. O Rogério deu uma risada seca. 3.000? Mãe, isso é exploração. Esse tipo de serviço custa no máximo 1.500 reais. Eu não tô sendo explorada. Eu tô pagando o que ele merece. O que ele merece? Mãe, você nem conhece esse cara. Conheço mais ele do que conheço vocês, aparentemente. Silêncio. A Patty trocou um olhar com o Rogério. Mãe, a senhora tá bem? Ela perguntou com aquela voz docinha. Tá parecendo irritada. Tô cansada. Quero descansar. Tá bom, a gente vai. Mas qualquer coisa liga, tá? Tá. Eles saíram, mas eu vi o Rogério cochichando algo no ouvido da Patty antes de fechar a porta. Tiago olhou para mim. Eles são sempre assim? Sempre. E a senhora aguenta há quanto tempo? 44 anos, desde que o Rogério nasceu. Nossa! Pois é. No domingo, Tiago me levou no banco. Banco do Brasil, agência da Vila Maria.
Eu tinha uma conta lá desde 1987. Pedi para a gerente ver todos os extratos dos últimos 2 anos. Imprimi tudo. Eram 47 páginas. Sentei numa mesinha do banco e comecei a ler. Transferências. Dezenas de transferências. 10.000 reais por mês para o Rogério, 8.000 reais por mês para a Pati. Pagamentos de cartão de crédito adicional. 3.500 reais aqui, 5.200 reais ali. Escola do Neto, 2.800 reais por mês. Plano de saúde da Pati, 1.950. Seguro do carro do Rogério, 680. Fiz as contas. Nos últimos 2 anos, eu tinha transferido 432.000 reais para os meus filhos. 432.000 reais. E eles ainda queriam mais. Peguei os extratos, coloquei numa pasta. Tiago me levou de volta para casa. Dona Gorete, posso falar uma coisa? Pode. A senhora é forte demais. Sério. Eu não sei se eu teria essa força. Força? Eu tô me sentindo fraca, Tiago. Tô me sentindo a pessoa mais fraca do mundo. Mas não é. Pessoa fraca ia ter cedido. Ia ter deixado eles fazerem o que quisessem. A senhora tá lutando. Tô lutando porque não tenho escolha. Se eu não lutar, eles me destroem. Então luta. E eu tô aqui para ajudar. Eu olhei para ele. Olhei de verdade. E pensei, esse homem é bom. Esse homem é raro. Na segunda-feira, o advogado que o Tiago conseguiu veio na minha casa, Dr. Henrique Almeida. 48 anos, escritório em Pinmanheiros, especializado em direito de família e sucessões. Cobrava 15.000 atardes de honorários iniciais. Eu paguei. Mostrei para ele tudo. A gravação do hospital, os extratos bancários. Contei sobre o plano de interdição. Ele ouviu tudo em silêncio. No final disse: Dona Gorete, a senhora tem um caso fortíssimo. A senhora pode, inclusive, processar seus filhos por apropriação indébita e tentativa de fraude. Mas eu não recomendo. Por quê? Porque processo é desgastante, é demorado, e no final, mesmo que a senhora ganhe, vai ter perdido tempo, saúde, dinheiro. Eu recomendo uma estratégia diferente. Qual? A senhora usa a legítima a favor da senhora. A lei brasileira garante 50% dos bens para os herdeiros necessários. Mas os outros 50% a senhora faz o que quiser. A senhora pode doar, pode vender, pode deixar para quem quiser. Eu sugiro que a senhora doe esses 50% para uma instituição ou para uma pessoa de confiança e corte as mesadas dos seus filhos imediatamente. Sem dinheiro, eles vão ter que trabalhar. E aí, a gente vê se eles mudam ou não. E se eles tentarem me interditar? Com essas gravações? Impossível. Nenhum juiz vai decretar interdição com provas de que eles estão agindo por interesse financeiro. Além disso, a senhora pode fazer um testamento vital agora, declarando que está em plena capacidade mental. Eu trago um psiquiatra aqui essa semana para fazer uma avaliação completa. Com isso, eles não têm chance. E quanto tempo demora? Para fazer o testamento e a doação? Uns 15 dias. Se a senhora quiser rapidez, dá para fazer em 1 semana. Quero rapidez. Então, vamos começar agora. Dr. Henrique ficou na minha casa até às 7 da noite. A gente planejou tudo, nos mínimos detalhes. Ele ia preparar os documentos. Ia trazer o psiquiatra. E no final do mês, eu ia convocar um almoço de família. Um almoço? Eu perguntei. Sim, um almoço de domingo, tradicional. A senhora convida seus filhos, diz que quer anunciar uma decisão sobre a herança. Eles vão achar que vão receber tudo. E aí, a senhora mostra as cartas. E se eles reagirem mal? Vão reagir mal. Mas a essa altura, a senhora já vai estar protegida. Juridicamente, financeiramente, emocionalmente. Emocionalmente, eu não sei. Por isso eu tô aqui, para garantir que legalmente eles não possam fazer nada. Tiago ficou na minha casa até tarde naquele dia. A gente pediu pizza, conversamos sobre coisas banais, futebol, novela, a filha dele. Tiago, você é um bom homem. Obrigado, dona Gorete. Não, sério, você é. E eu quero te fazer uma proposta. Que tipo de proposta? Eu tô pensando em criar uma ONG. Uma ONG para ajudar idosos que estão sendo explorados pelas famílias.
que estão sendo maltratados, roubados, esquecidos. Eu quero usar parte dos meus bens para isso, e eu quero que você administre. Ele ficou em silêncio. Dona Gorete, eu não sei o que dizer. Diz sim, você tem um coração bom. Você sabe o que é certo. E você precisa de um emprego melhor que esse hospital que te paga mixaria. Mas eu não entendo nada de administração de ONG. A gente aprende, juntos. Ele sorriu. Tá bom, eu aceito. Ótimo. Porque você vai precisar estar comigo no almoço de domingo. Vai precisar estar do meu lado quando eu soltar a bomba. Eu vou estar. Pode contar comigo. Os próximos 15 dias foram intensos. Dr. Henrique trouxe o psiquiatra Dr. Maurício, que me avaliou por 3 horas. Fez testes, perguntou sobre memória, raciocínio, orientação temporal. No final, ele assinou um laudo. Maria Gorete da Silva, 68 anos, apresenta plena capacidade cognitiva e mental, apta para todos os atos da vida civil. Fiz o testamento. Deixei 50% dos meus bens, os disponíveis, para a ONG que ainda ia criar. Os outros 50%, a legítima, ficariam para os meus filhos, mas só após minha morte. E cortei todas as mesadas, todos os pagamentos, todos os cartões adicionais. Imediato. No dia 28 de novembro, uma terça-feira, mandei uma mensagem no grupo da família no WhatsApp. Filhos, no domingo, dia 3 de dezembro, vou fazer um almoço aqui em casa. 12:00. Quero vocês e os netos. Tenho um anúncio importante sobre a herança. Beijos, mãe. A resposta foi imediata. Rogério. Opa, mãe. A gente vai sim. Precisa levar alguma coisa? Pati. Que legal, mãe. Vou levar um vinho. Que horas exatamente? 12:00, eu repeti. E comecei a contagem regressiva. Sabe aquela sensação de quando você está esperando alguma coisa ruim acontecer e o tempo parece andar devagar? Pois é. Os 5 dias entre a terça-feira e o domingo foram assim. Cada hora parecia durar 3. Tiago vinha todo dia. Não precisava mais, tecnicamente. As 2 semanas de home care já tinham acabado, mas ele continuava vindo. Trazia café da padaria da esquina, aqueles pãezinhos franceses quentinhos. A gente tomava café junto na varanda, vendo o movimento da rua lá embaixo. Tá nervosa? Ele perguntou na quarta-feira de manhã. Tô, muito. É normal. A senhora vai confrontar seus filhos, vai mudar a vida deles para sempre. Ou vou mudar a minha. Também. Mas isso é bom, não é? Eu fiquei olhando para ele. Pro jeito calmo que ele falava. Pro jeito que ele segurava a xícara de café. Mãos grandes, com algumas cicatrizes. Mãos de quem trabalha. Tiago, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Por que você se divorciou? Ele deu um sorriso meio triste. Minha ex-mulher, a Fernanda, ela queria uma vida que eu não podia dar. Ela queria viajar, ter carro do ano, morar em apartamento de frente para o mar. E eu ganhava 3.500 dólares por mês. A conta não fechava. E ela não quis esperar? Não quis construir junto? Não, ela queria tudo pronto. E quando não teve, foi procurar em outro lugar. Se envolveu com um empresário lá de Guarulhos. Pediu divórcio. Levou a Ana Clara. E você não ficou com raiva? Fiquei. Muito. Mas depois passou. Eu entendi que ela não me amava de verdade. Ela amava o que ela achava que eu podia dar para ela. E como eu não pude, ela foi embora. Igual meus filhos. Igual seus filhos. A gente ficou em silêncio, ouvindo o barulho da cidade, buzinas, ônibus, gente gritando na rua. Dona Gorete, posso te fazer uma pergunta pessoal também? Pode. Por que a senhora nunca arrumou outro companheiro, depois que seu marido morreu? Eu pensei antes de responder. Sei lá. Acho que eu me acostumei a ficar sozinha. E além disso, eu tinha medo. Medo de quê? Medo de que a pessoa só quisesse meu dinheiro. Igual meus filhos. Eu não queria passar por isso de novo. Entendo. Mas agora eu tô pensando diferente. Como assim? Eu tô pensando que talvez valha a pena arriscar, sabe? Talvez valha a pena confiar de novo. Tiago me olhou. E eu vi alguma coisa naquele olhar.
Não sei se era carinho, ou admiração, ou só respeito. Mas tinha alguma coisa ali. Eu acho que vale a pena sim, ele disse. Na quinta-feira, eu fui nas padarias. Fazia quase um mês que eu não aparecia. A Neuza, minha gerente da Lapa, quase chorou quando me viu. Dona Gorete, graças a Deus a senhora tá bem. A gente ficou tão preocupada. Oi, Neuza. Tô bem sim, melhor do que nunca. Eu passei pelas 3 padarias: Tucuruvi, Lapa, Santana. Conversei com os funcionários. Comi pão de queijo quentinho. Tomei café coado. Senti o cheiro de farinha, de fermento, de manteiga derretendo no forno. Aquilo ali era meu. Meu e do Arnaldo. 40 anos de trabalho. 40 anos acordando de madrugada, sovando massa, lidando com fornecedor, com funcionário, com cliente chato, e meus filhos queriam vender tudo para pagar jogo e viajar para Tulum. Não iam vender nada. Na padaria do Tucuruvi, a primeira que a gente abriu, tinha uma foto emoldurada na parede. Eu e o Arnaldo, em 1985, na inauguração. Eu com 29 anos, ele com 32. A gente estava sorrindo, segurando um bolo de fubá. Éramos tão jovens, tão cheios de sonhos. Eu fiquei olhando para aquela foto por um tempo. E pensei, Arnaldo, eu não vou deixar eles destruírem o que a gente construiu. Não vou. Na sexta-feira, o Rogério me ligou. Oi, mãe, tudo bem? Tudo. Mãe, eu queria te pedir uma coisa. Você pode me transferir 15 mil dólares hoje? É que eu tenho que pagar uma conta até segunda-feira e... Não. Silêncio. Como assim não? Não vou transferir, Rogério. Mas, mãe, eu preciso. É urgente. Domingo a gente conversa sobre dinheiro. Mãe, não dá para esperar até domingo. Eu preciso agora. Então arruma de outro lugar. Mãe, que... Desliguei. Minha mão estava tremendo. Era a primeira vez na vida que eu dizia não pro Rogério em relação a dinheiro. 30 segundos depois, a Pati me ligou. Mãe, o Rogério falou que você não vai ajudar ele? O que está acontecendo? Pati, domingo a gente conversa. Mas, mãe, domingo. Desliguei de novo. As ligações continuaram o dia inteiro. Rogério. Pati, Rogério de novo. Mensagens no WhatsApp. Mãe, por favor. Mãe, é sério. Mãe, eu tô desesperado. Ignorei todas. Tiago estava na minha casa quando isso aconteceu. Eles estão apavorados, ele disse. Bom, a senhora está conseguindo dormir? Não muito, mas tudo bem. Depois de domingo eu durmo. No sábado, eu fui no salão. Lavei o cabelo, fiz escova, cortei as unhas, fiz as mãos. Gastei 320. Comprei um vestido novo numa loja da rua. Vermelho. Sempre gostei de vermelho. 480. Sandália de salto baixo, preta. 150. Quando cheguei em casa, o Tiago estava lá. Tinha uma chave reserva que eu dei para ele. Ele olhou para mim e sorriu. A senhora tá linda. Obrigada. Amanhã eu quero estar impecável. Vai estar. A gente pediu comida japonesa. Sushi, sashimi, aquelas coisas. 210. A gente comeu na sala, assistindo um filme na TV. Nem lembro que filme era. Eu estava tão nervosa que não conseguia prestar atenção. Dona Gorete, o Tiago disse no meio do filme. Oi? Eu só queria dizer que eu admiro muito a senhora. Sério. A coragem que a senhora tem. Eu não sei se eu conseguiria fazer o que a senhora está fazendo. Eu também não sei se eu consigo. Só vou saber amanhã. Mas a senhora vai. Eu tenho certeza. Ele pegou na minha mão. Foi rápido, só um segundo. Mas eu senti. Senti o calor da mão dele, a firmeza. E pensei, quando foi a última vez que alguém pegou na minha mão assim? Com carinho, sem querer nada em troca? Não lembrava. Dormi mal aquela noite. Acordei umas 5 vezes. Toda vez que fechava os olhos, via a cara dos meus filhos. Via o Rogério dizendo, tinha que morrer logo. Via a Pati falando de Tulum. Às 6 da manhã de domingo, desisti de dormir. Levantei, tomei banho, vesti o vestido vermelho, me olhei no espelho. 68 anos. Cabelo grisalho, mas bem cortado.
rugas ao redor dos olhos, ao redor da boca, mas olhos firmes, olhos de quem não ia desistir. Vamos lá, Gorete. Você consegue. Tiago chegou às 10. Trouxe flores. Lírios brancos. Minha flor favorita. Nem sei como ele sabia. Como a senhora tá? Apavorada. Normal, daqui a pouco passa. A gente foi no mercado comprar as coisas pro almoço. Eu ia fazer lasanha, a receita da minha mãe. Arroz, feijão, salada, pudim de sobremesa. Comida de domingo, comida de família. Voltamos para casa às 11h15. Comecei a cozinhar. Tiago me ajudou. Picou os tomates para a salada, lavou a alface. A gente trabalhou em silêncio. Só o barulho da cozinha, panela no fogo, água fervendo. 12h10, a campainha tocou. Meu coração disparou. É eles, eu disse. Calma, respira. Fui até a porta. Abri. A Paty estava ali, com o filho dela, o Pedrinho de 6 anos. Ela estava toda produzida. Vestido branco, salto alto, cabelo liso caindo nos ombros. Maquiagem impecável. Devia ter gastado umas 3 horas se arrumando. Oi, mãe, trouxe vinho. Ela me deu um beijo no rosto. Entrou. Nossa, que cheiro bom! O que você fez? Lasanha. Adoro. Oi, Tiago. Ela olhou para o Tiago com um sorriso falso. Ainda por aqui? Ainda, ele respondeu sério. O Rogério chegou 5 minutos depois, com a esposa, a Mariana, e os 2 filhos, o Pedro de 8 anos e a Júlia de 5. Ele estava de camisa social branca, calça jeans, tentando parecer bem-sucedido. Oi, mãe! Beijo rápido no rosto. Cadê o almoço? Tá quase pronto. Sentem na sala, por favor. Eles sentaram. As crianças foram brincar no quarto de hóspedes. Ficamos só os adultos. Eu, Tiago, Rogério, Mariana, Paty. A Mariana, esposa do Rogério, era uma mulher quieta. Sempre foi. Nunca falava muito. Acho que ela tinha vergonha do marido, mas não tinha coragem de largar. Mãe, você tá bem? O Rogério perguntou. Tá com uma cara diferente. Tô bem, melhor do que nunca. E o coração? Firme, forte. Que bom. Ele trocou um olhar com a Paty. Um olhar que eu conhecia. Um olhar de... Vamos logo com isso. Mãe, você falou de um anúncio, a Paty disse, sobre a herança. Falei, mas primeiro vamos almoçar. Ah, mãe, não precisa. Vamos almoçar. Eu repeti, firme. Eles estranharam o tom, mas não falaram nada. A gente almoçou. Lasanha, arroz, feijão, salada. As crianças comeram na mesinha da cozinha, os adultos na mesa de jantar. Tiago sentou do meu lado. Eu senti que ele estava ali para me dar força. E estava dando. O Rogério comeu rápido, ansioso. A Paty mal tocou na comida. Estava mexendo no celular debaixo da mesa, achando que eu não via. Quando terminamos, eu levantei. Vou buscar a sobremesa. Mãe, deixa a sobremesa para depois, o Rogério disse. Vamos logo conversar sobre o que você quer falar. Tudo bem, eu respirei fundo. Tiago, você pode conectar meu celular na TV? Claro. Ele pegou o cabo HDMI, conectou meu celular na Smart TV de 60 polegadas da sala. A tela acendeu. Mãe, o que é isso? A Paty perguntou. É um vídeo. Um vídeo que eu gravei há 3 semanas, no hospital. O Rogério ficou pálido. Que vídeo? Você vai ver. Todos vocês vão ver. Eu dei play. A tela mostrou o teto do quarto 304. Um teto branco, com uma mancha de umidade no canto. O áudio começou. Primeiro, só silêncio. Depois, vozes. A voz do Rogério. Falei com o Dr. Siqueira hoje de manhã. Ele disse que se ela ficar com sequela, tipo derrame, alguma coisa assim, a gente pode pedir interdição. Aí, a gente assume as padarias. A voz da Paty. Rogério, ela teve infarto, não derrame. O médico disse que ela vai ficar bem. A voz do Rogério. Eu sei, mas... A gente podia... Sei lá, Paty. Ela tem 68 anos. Tem idade para ter problema cognitivo, essas coisas. A gente podia alegar que ela está confusa, que não consegue mais administrar os negócios. Silêncio na sala.
As crianças tinham parado de brincar e estavam olhando para a TV sem entender. A voz da Pati. Você tá sugerindo o quê? A voz do Rogério. Eu tô dizendo que se a gente conseguir uma declaração de incapacidade, a gente assume tudo. Eu preciso vender a padaria da Lapa até sexta-feira, Pati. Eu devo R$ 180.000 pro Beto. Ele não tá brincando mais. A voz da Pati. Você apostou de novo? A voz do Rogério. Pati, não vem, eu sei, mas dessa vez eu vou acertar. Eu só preciso de um dinheiro para cobrir isso aí. A voz da Pati. E você? O que você quer? A voz da Pati. Eu quero a casa de Itanhaém. Se a gente vender agora, dá uns 600 mil limpos. Dá para eu passar o Réveillon em Tulum, fazer aquela harmonização que eu quero, e ainda sobra. E então veio a frase que me matou, a voz do Rogério. O problema da mãe é que ela tem saúde de ferro para atrapalhar, mas coração fraco para morrer de vez. Tinha que ir logo, era um favor que ela fazia. Eu pausei o vídeo. Silêncio absoluto na sala. O tipo de silêncio que dói nos ouvidos. O Rogério estava branco, a Pati estava com a mão na boca. A Mariana estava olhando para o marido com uma expressão de choque e nojo. Mãe, eu posso explicar. O Rogério começou. Pode? Eu perguntei. Minha voz saiu mais fria do que eu esperava. Pode explicar como você queria que eu morresse? Pode explicar como você ia me interditar para roubar minhas padarias? Pode explicar os 180 rares? 000 que você apostou em jogo online? Mãe, eu estava desesperado. O Beto ia me matar. E você achou que a solução era me matar primeiro? Eu não queria matar você. Eu só queria resolver meus problemas. Com o meu dinheiro. Sempre com o meu dinheiro. Eu me virei para Pati. E você? Tulum? Harmonização facial? Enquanto eu estava numa cama de hospital achando que ia morrer, você estava pensando em passar o Réveillon na praia? Mãe, eu também estava desesperada. Eu tenho contas. Você não tem nada, Patrícia. Você nunca teve nada. Tudo que você tem, eu dei. O apartamento onde você mora? Meu. O carro que você dirige? Meu. A roupa que você está usando agora? Eu paguei. Mãe, não é assim. É sim. É exatamente assim. Eu respirei fundo. Minha mão estava tremendo. Tiago colocou a mão no meu ombro. Me deu força. Eu passei os últimos 40 anos da minha vida trabalhando, eu disse. Acordando às 3 da manhã, sovando massa, lidando com fornecedor, com funcionário, com conta para pagar. Eu e seu pai construímos essas padarias do zero. Do zero. E vocês dois nunca deram valor. Nunca. Para vocês, eu sempre fui um caixa eletrônico. Algo que vocês podiam sacar quando quisessem. Mãe, não é verdade. O Rogério tentou. Não é? Então me explica isso aqui. Eu peguei a pasta que estava na mesa de centro. Abri. Extratos bancários. 47 páginas. Nos últimos 2 anos, eu transferi 432 mil reais para vocês dois. 432 mil reais. Isso sem contar os cartões de crédito, os pagamentos de escola, de plano de saúde, de seguro de carro. Se eu somar tudo, dá mais de 600 mil reais. Joguei os extratos na mesa. E ainda assim não foi suficiente. Vocês queriam mais, queriam tudo. A Mariana se levantou. Rogério, eu não sabia de nada disso. Você me disse que estava trabalhando, que estava empreendendo. Mari, eu posso explicar. Explicar o quê? Que você é um mentiroso? Que você apostou 180 mil reais em jogo? Que você queria interditar sua mãe para roubar ela? Eu não ia roubar, eu ia só administrar. Administrar roubando. Isso tem nome, Rogério. Chama apropriação indébita. Ela pegou a bolsa. Pedrinho, Júlia, vamos embora. Mari, espera. Não, não vou esperar. Eu tô indo para casa da minha mãe. E você se vira. Ela saiu com as crianças. Bateu a porta. O Rogério ficou ali, parado, olhando para a porta. Depois se virou para mim. Mãe, você acabou com o meu casamento. Eu? Eu acabei com o seu casamento? Você mostrou aquele vídeo na frente da minha esposa. Você me humilhou. Você se humilhou sozinho, Rogério, quando abriu a boca para desejar minha morte.
Ele ficou olhando para mim. E eu vi alguma coisa naquele olhar. Raiva. Raiva pura. Você vai se arrepender disso, ele disse, baixo. Não. Quem vai se arrepender é você. Ele saiu. Bateu a porta também. Sobrou só a Patty. Ela estava chorando. Aquele choro de crocodilo que ela sempre fez quando não conseguia o que queria. Mãe, por favor, eu sinto muito. Eu juro que eu sinto muito. Sente muito pelo quê, Patrícia? Por ter desejado que eu morresse? Ou por ter sido pega? Pelas duas coisas. Mãe, eu estava confusa. Eu estava com medo. Eu não sabia o que fazer. Você tinha medo de quê? De ter que trabalhar? De ter que viver com o que você ganha? Eu não ganho nada, mãe. Eu sou influencer, mas ninguém me patrocina, ninguém. Porque você tem 300 seguidores reais, Patrícia. O resto é tudo bot que você comprou. Ela ficou boquiaberta. Como você sabe disso? Porque eu não sou burra, nunca fui. Só fingia ser para não magoar vocês. Eu me levantei. Agora deixa eu te contar o que vai acontecer a partir de agora. Primeiro, todos os cartões de crédito adicionais estão cancelados, desde sexta-feira. Segundo, todas as mesadas estão cortadas. Todos os pagamentos. Escola do Pedrinho, plano de saúde, tudo. Vocês vão ter que pagar do bolso de vocês. Terceiro, o apartamento onde você mora, Patty, é meu. Você tem até o fim do mês para sair. Quarto, o carro que você usa também é meu. Amanhã de manhã, o Tiago vai buscar. E quinto, eu fiz um testamento novo. 50% dos meus bens vão para uma ONG que eu vou criar. Uma ONG para ajudar idosos que são explorados pelas famílias. Os outros 50%, que é a legítima de vocês, vocês vão receber. Mas só quando eu morrer. E eu pretendo viver muito ainda. A Patty estava chorando descontroladamente agora. Mãe, você não pode fazer isso. Você não pode me deixar na rua. Posso sim, e tô fazendo. Mãe, eu não tenho para onde ir. Vai pro pai do Pedrinho. Ou arruma um emprego. Sei lá. Você tem 39 anos, Patrícia. Tá na hora de crescer. Ela me olhou com tanto ódio que eu quase recuei. Mas não recuei. Você vai se arrepender disso, mãe. Você vai morrer sozinha, abandonada, sem ninguém. Melhor sozinha do que com vocês me sugando. Ela pegou a bolsa, chamou o Pedrinho. Saiu. A porta bateu pela terceira vez. Eu fiquei ali, parada no meio da sala. Sozinha. Não, não sozinha. Tiago estava ali. E aí eu desabei. Sentei no sofá e comecei a chorar. Chorar de verdade. 44 anos. 44 anos criando aquelas crianças. E elas me odiavam. Ou pior, elas só me amavam pelo dinheiro. Tiago sentou do meu lado, me abraçou. Eu chorei no ombro dele por não sei quanto tempo. 10 minutos, 20, meia hora. Quando parei, ele me deu um lenço. Você fez a coisa certa, ele disse. Não parece. Mas foi. Eles precisavam desse choque. Precisavam entender que não podem tratar você assim. E se eles nunca voltarem? E se eu morrer sem ter eles de volta? Aí, pelo menos, você morre com dignidade, sem ser explorada, sem ser tratada como um caixa eletrônico. Eu olhei para ele. Tiago, você ficaria aqui comigo hoje? Eu não quero ficar sozinha. Eu fico. Vou ficar o tempo que você precisar. E ele ficou. A gente comeu pudim, assistiu filme na TV, conversou sobre coisas bobas, e aos poucos a dor foi diminuindo. Não sumiu, mas diminuiu. Na segunda-feira de manhã, o Rogério ligou. Eu não atendi. Ele mandou mensagem. Mãe, a gente precisa conversar. Ignorei. A Patty também ligou. Várias vezes. Mandou mensagens. Mãe, por favor me atende. Eu preciso de você. Ignorei também. Na terça-feira, recebi uma notificação do advogado deles. Eles estavam entrando com um processo para anular o testamento, alegando que eu estava sendo manipulada pelo Tiago, que eu não estava em plena capacidade mental. Dr. Henrique riu quando leu. Eles não têm chance. A gente tem o laudo psiquiátrico,
Tem a gravação deles mesmos planejando a interdição fraudulenta. Qualquer juiz vai indeferir isso em 5 minutos. E se eles insistirem, aí eu processo eles por dano moral e garanto que eles vão ter que pagar uma indenização bem salgada para a senhora. Na quarta-feira, a Mariana me ligou. Eu atendi. Dona Gorete? É a Mariana. Oi, Mari. Eu só queria falar que eu não sabia de nada, juro. Se eu soubesse, eu nunca teria ficado com ele. Eu sei, Mari, eu sempre soube que você era diferente. O Rogério tá desesperado. Ele perdeu o apartamento, tá morando num hotel barato na Zona Leste. E o Beto, o agiota, tá atrás dele. Eu tenho medo que façam alguma coisa com ele. Eu senti um aperto no peito. Mesmo depois de tudo, ele ainda era meu filho. Mari, eu não posso ajudar ele dessa vez. Se eu ajudar, ele nunca vai aprender. Eu sei. Eu entendo. Eu só queria que a senhora soubesse. Obrigada por ligar. Desliguei. Tiago estava ali do meu lado. Você tá pensando em voltar atrás? Ele perguntou. Não, talvez. Não sei. É seu filho. É normal você se preocupar. Mas lembra, ele criou essa situação. Ele apostou 180 mil. Ele desejou sua morte. Se você ajudar agora, você está dizendo que isso tudo foi ok. Eu sei, mas é difícil, Tiago. É muito difícil. Eu sei, mas você é forte. Você aguenta. Na quinta-feira, eu fui nas padarias de novo. Conversei com a Neuza, com os outros gerentes. Expliquei a situação. Disse que ia criar uma ONG, que parte dos lucros das padarias iam para lá. Dona Gorete, a senhora é uma inspiração, a Neuza disse. Sério, eu tenho 2 filhas e eu espero que elas nunca façam com a senhora o que seus filhos fizeram. Eu também espero, Neuza. Eu também espero. Na sexta-feira, uma semana depois do almoço, o Tiago chegou na minha casa com um buquê de rosas. Rosas vermelhas. O que é isso? Eu perguntei. É um presente. Presente de quê? De uma semana de liberdade. Uma semana sem ser explorada. Uma semana sendo você mesma. Eu peguei as rosas. Cheirei. Era perfume doce, suave. Tiago, posso te fazer uma pergunta? Pode. Por que você está fazendo tudo isso por mim? Ele ficou olhando para mim. Demorou para responder. Porque eu gosto de você, Dona Gorete. Não do seu dinheiro. De você. Da pessoa que você é. Da força que você tem. Da bondade que você ainda tem, mesmo depois de tudo. Você gosta de mim? Gosto. Como? Como um homem gosta de uma mulher, mesmo que ela seja 26 anos mais velha que ele. Meu coração disparou. Não era infarto dessa vez. Era outra coisa. Era esperança? Tiago, eu tenho 68 anos. Você tem 42. Eu sei fazer conta. As pessoas vão falar. Vão dizer que você tá comigo pelo dinheiro. Deixa falarem. Eu sei a verdade. Você sabe a verdade. Isso é o que importa. Eu fiquei olhando para ele. Pro cabelo grisalho. Pros olhos gentis. Pras mãos calejadas. E pensei. Será que eu mereço isso? Será que eu mereço ser feliz de novo? Tiago, meus filhos vão me odiar ainda mais se eu ficar com você. Eles já te odeiam. Ou melhor, eles odeiam não ter mais acesso ao seu dinheiro. Se você ficar comigo ou não, isso não vai mudar nada para eles. Ele tinha razão. Então, o que a gente faz? Ele sorriu. A gente vive, Dona Gorete. A gente simplesmente vive. E ali, naquela sexta-feira de dezembro, uma semana depois do pior almoço de domingo da minha vida, eu beijei Tiago Mendes. Beijei de verdade. E pela primeira vez em 10 anos, desde que o Arnaldo morreu, eu me senti viva de novo. Dezembro passou num borrão. Eu e o Tiago viramos, sei lá, um casal? Parece estranho falar assim, né? Casal, aos 68 anos. Mas era isso. A gente tomava café junto todo dia. Ele dormia na minha casa algumas vezes por semana, no quarto de hóspedes no começo, depois... Bom, depois não mais no quarto de hóspedes. As pessoas olhavam. Claro que olhavam. A dona Clotilde, minha vizinha do 302, me parou no elevador uma vez. Gorete, posso te fazer uma pergunta? Pode.
Esse moço que tá sempre na sua casa, ele é seu namorado? Eu respirei fundo. É. Ela ficou em silêncio por uns segundos. Aí sorriu. Que bom. Você merece ser feliz, depois de tudo que seus filhos fizeram com você. Você sabe? Todo mundo no prédio sabe, querida. Paredes finas. A gente ouviu o barraco naquele domingo. E, sinceramente, você fez certo. Aqueles dois sempre foram uns sanguessugas. Eu não sabia se ficava aliviada ou envergonhada. Mas no fim, tanto faz, né? A vida é minha. Do Rogério e da Patty, nenhuma notícia. Só o processo judicial que não ia dar em nada. Dr. Henrique entrou com uma contestação tão sólida que o juiz nem marcou audiência. Indeferiu o pedido deles em 5 dias. No dia 23 de dezembro, véspera de Natal, a Mariana me ligou de novo. Dona Gorete? Oi, Mari. Eu sei que a senhora disse que não ia ajudar o Rogério, mas ele foi espancado. Meu sangue gelou. O quê? Os caras do Beto encontraram ele saindo do hotel, bateram nele, quebraram 2 costelas, o nariz. Ele tá no hospital. Qual hospital? Santa Casa, na Zona Norte. Desliguei, olhei pro Tiago, que estava do meu lado no sofá. Meu filho tá no hospital, espancado. Você quer ir? Eu não sei. Gorete, ele é seu filho. Mesmo que ele tenha feito o que fez, ele ainda é seu filho. Se você não for, vai se arrepender. Eu sabia que ele estava certo. A gente foi. Eu, o Tiago e um frio na barriga que não passava. O Rogério estava no quarto, 512. Quando entramos, ele estava deitado na cama, todo enfaixado, o rosto inchado, roxo, o nariz quebrado com aquele esparadrapo atravessado, os olhos. Os olhos dele me olharam com uma mistura de vergonha e medo. Mãe, ele disse, a voz fraca. Eu me aproximei. Sentei na cadeira do lado da cama. Como você tá? Péssimo, doendo pra caramba. Eles disseram que da próxima vez vão me matar, mãe. Vão me matar de verdade. Você ainda deve quanto? 195 mil reais, com os juros. 195 mil reais. Eu fiquei olhando para ele, pro meu filho, o menino que eu carreguei 9 meses, que eu acordava de madrugada para dar mamadeira, que eu levava no médico quando tinha febre, que eu ensinei a andar, a falar, a ler, e agora ele estava ali, espancado, porque apostou dinheiro que não tinha, porque quis ter uma vida que não podia sustentar. Mãe, eu sei que eu não mereço, eu sei que eu fui horrível com você, mas eu tô pedindo, tô implorando. Me ajuda dessa vez. Só dessa vez. Eu prometo que eu vou mudar. Eu prometo que eu vou trabalhar. Vou pagar tudo de volta. Rogério, eu interrompi. Quantas vezes você já me prometeu isso? Ele ficou em silêncio. Quantas vezes você já disse que ia mudar, que ia trabalhar, que ia parar de apostar? Eu sei, mãe. Mas dessa vez é diferente. Dessa vez eu quase morri. Eu aprendi a lição. Você aprendeu? Ou você tá com medo de morrer? Ele não respondeu. Eu suspirei. Olhei pro Tiago. Ele me deu aquele olhar de a decisão é sua. Rogério, eu não vou pagar sua dívida. O rosto dele desabou. Mãe, deixa eu terminar. Eu não vou pagar sua dívida porque se eu pagar, você não vai aprender nada. Você vai continuar achando que sempre vai ter a mamãe para te salvar. Mas eu vou fazer uma coisa. Eu vou pagar metade, 97.500 reais. Isso dá para você negociar com o Beto, abater a dívida, ganhar um tempo. Mas a outra metade você vai ter que pagar sozinho. Mãe, eu não tenho dinheiro. Então arruma, trabalha, vende o que você tem. O Audi, por exemplo. Deve valer uns 80 mil reais. Vende ele, pega o dinheiro, paga o resto. Mãe, o carro tá no nome da Mariana. Ela não vai deixar eu vender. Então pede para ela. Ou arruma outro jeito. Mas eu só pago metade. E tem mais. Eu só pago se você concordar com 3 condições. Que condições? Primeira, você entra num grupo de jogadores anônimos. Tem um na Vila Mariana, toda terça e quinta. Você vai frequentar por no mínimo 6 meses. Ele hesitou, mas acenou com a cabeça.
Segunda, você vai procurar emprego. Emprego de verdade, com carteira assinada. Não importa se é vendedor, atendente, motorista, você vai trabalhar. Mãe, mas com o meu currículo? Seu currículo não vale nada, Rogério. Você tem 44 anos e nunca trabalhou de verdade na vida. Vai ter que começar de baixo. E tem mais. Quando você arrumar emprego, você vai me pagar de volta. Não os R$ 97.500. Isso eu tô dando. Mais os R$ 432.000 que eu te transferi nos últimos 2 anos. Você vai me pagar R$ 500 por mês. Vai levar 72 anos para quitar? Vai, mas você vai pagar. Ele abriu a boca, mas não falou nada. E terceira condição, você vai fazer terapia. Vai procurar um psicólogo. Vai entender por que você faz o que faz. Por que você aposta. Por que você mente. Por que você não consegue ser um homem de verdade. Mãe, isso é não negociável. Ou você aceita as 3 condições, ou eu saio daqui agora e você se vira sozinho com o Beto. Silêncio. Eu vi ele processar. Vi o orgulho dele lutando com o medo. O medo ganhou. Tá bom, eu aceito. Ótimo, vou transferir o dinheiro amanhã. Mas, Rogério, escuta bem. É a última vez. Se você apostar de novo, se você me pedir dinheiro de novo, acabou. Eu não vou te ajudar nunca mais, nem se você estiver morrendo, entendeu? Entendi. Eu me levantei. Melhoras. Saí do quarto. Tiago veio atrás. No corredor eu parei. Encostei na parede. Respirei fundo. Você fez a coisa certa, o Tiago disse. Fiz? Fez. Você ajudou ele, mas com limites, com condições. Isso é amor de verdade. Não é aquele amor cego que ele estava acostumado. Eu tenho medo que não funcione. Pode não funcionar, mas pelo menos você tentou. E você tentou do jeito certo. A gente foi embora. No dia seguinte, véspera de Natal, transferi $97.500 pro Rogério. Vi o dinheiro sair da minha conta. Doeu, mas eu sabia que era necessário. Tiago passou o Natal comigo. A gente fez peru, farofa, arroz à grega, comida demais para 2 pessoas. Mas a gente se divertiu cozinhando. Colocou música, dançou na cozinha. Eu não dançava faz quanto tempo? 15 anos? 20? À noite, a gente sentou no sofá. Tiago me deu um presente, uma caixinha embrulhada em papel vermelho. Abre. Eu abri. Era um colar. Uma correntinha de prata com um pingente de coração. Tiago, você não precisava. Eu sei que não precisava, mas eu quis. Lê o que está escrito atrás. Virei o pingente. Tinha uma gravação. Para Gorete, que me ensinou que nunca é tarde para recomeçar. Eu chorei. Chorei feito criança. É lindo. Obrigada. Ele colocou o colar no meu pescoço. Me beijou. E a gente passou o Natal assim, juntinhos no sofá, vendo filme bobo na TV. Não tive notícias da Pati no Natal. Ela não ligou, não mandou mensagem, nada. Mas no dia 28 de dezembro, uma quinta-feira, ela apareceu na minha porta. Quando abri, levei um susto. Ela estava magra, muito magra, o rosto pálido, sem maquiagem, cabelo preso num rabo de cavalo simples, roupa comum, jeans e camiseta. Oi, mãe. Pati, eu posso entrar? Eu hesitei, mas deixei. Ela entrou, olhou em volta. Viu as coisas do Tiago pela casa. Uma jaqueta dele no cabideiro. Os chinelos dele perto do sofá. Vocês moram juntos agora? A gente tá junto, sim. Ela acenou com a cabeça. Não fez comentário. Mãe, eu vim aqui porque eu queria te pedir desculpas. Eu cruzei os braços. Tá. Eu fui horrível com você. Fui egoísta, fui ingrata, fui tudo de ruim. E eu não tenho desculpa. Não tenho. Eu só queria que você soubesse que eu tô arrependida. Você tá arrependida? Ou você tá sem dinheiro? Ela me olhou, e eu vi, pela primeira vez em muito tempo, alguma coisa real naquele olhar. Vergonha, dor. As 2 coisas, ela disse baixinho. Eu tô sem dinheiro, e eu tô arrependida. Eu perdi o apartamento.
Tô morando com o João, o pai do Pedrinho, num apartamento de 2 cômodos em Itaquera. Ele trabalha de segurança no shopping. Ganha 2.400 reais. Eu arrumei emprego numa loja de roupas. Ganho 1.800 reais mais comissão. A gente junta o dinheiro, paga aluguel, conta, comida. Sobra quase nada. E eu entendi, mãe. Entendi o que você passou. O que você e o pai passaram. Acordar cedo, trabalhar o dia todo, chegar em casa cansada. Eu nunca tinha entendido. Mas agora eu entendo. Eu fiquei olhando para ela. Pati, você acha que é só isso? Trabalhar duro e pronto, tá tudo perdoado? Não, eu sei que não. Eu sei que eu tenho muito que provar. Mas eu tô tentando, mãe. Eu tô realmente tentando. Eu não vim aqui pedir dinheiro. Não vim. Eu só vim pedir para você me dar uma chance de reconstruir, aos poucos. Não precisa ser agora, nem daqui a 1 mês. Mas algum dia, eu quero que você conheça a Pati de verdade. Não aquela Pati fútil que só pensava em viagem e harmonização. A Pati que tá aprendendo a viver de verdade. Eu senti minha garganta apertar. O Pedrinho tá bem? Tá. Ele adaptou. Saiu da escola particular, foi pra pública. No começo foi difícil, mas ele fez amigos. E sabe o que ele me disse outro dia? Ele disse: Mãe, eu prefiro aqui. Aqui todo mundo é igual a mim. Na escola, cara, ele sempre foi o mais pobre, sabe? O único que não tinha empregada, que não viajava pra Disney. E ele se sentia mal. Mas agora não. Agora ele tá feliz. Eu respirei fundo. Pati, eu preciso de tempo. Preciso de tempo para confiar em você de novo, porque você não só me magoou, você me destruiu. Quando eu ouvi você falando daquela casa de Itanhaém, da viagem, enquanto eu tava numa cama de hospital, eu morri um pouco. Eu sei, mãe. E eu vou passar o resto da vida tentando consertar isso. Mas eu tô pedindo uma chance. Só isso. Uma chance. Eu olhei para ela. Para minha filha caçula, a menina que eu segurava no colo, que eu cantava para dormir. Tá bom, você tem uma chance, mas com condições. Primeiro, se você me pedir dinheiro, acabou. Segundo, você vai fazer terapia também. Igual o Rogério. Terceiro, você vem me visitar uma vez por mês, traz o Pedrinho, a gente toma café, conversa, reconstrói aos poucos. Eu aceito. Aceito tudo. E quarto, você pede desculpas pro Tiago. Você foi horrível com ele. Chamou ele de gigolô, de golpista. E ele não é nada disso. Ele é um homem bom que me trata bem. E você vai respeitar isso. Ela olhou pro Tiago, que estava na cozinha, dando espaço pra gente conversar. Tiago? Ele se aproximou. Eu queria pedir desculpas. Pelo que eu disse, pelo que eu pensei. Você não mereceu. E eu vejo agora que você faz minha mãe feliz. E isso é o que importa. Tiago acenou com a cabeça. Aceito suas desculpas. A Pati se virou para mim. Posso te abraçar? Eu hesitei, mas aceitei. Ela me abraçou, forte, e chorou no meu ombro. Eu te amo, mãe. Eu sei que eu nunca demonstrei direito, mas eu te amo. Eu também te amo, Pati. Sempre amei, mesmo quando você não merecia. Ela ficou mais uns minutos. A gente tomou café. Conversou sobre coisas simples, o emprego dela, o Pedrinho, a vida em Itaquera. Quando ela saiu, eu me senti diferente. Não curada. Ainda não. Mas um pouco mais leve. Tiago me abraçou por trás. Você é incrível. Sou? É. Você consegue ser firme e ao mesmo tempo dar chance. Isso é raro. Eu só espero que funcione. Vai funcionar. Talvez não com os dois, mas com pelo menos um, vai. Janeiro de 2025 chegou. O processo da ONG andou. Doutor. Henrique preparou todo o estatuto. Registrou tudo direitinho. Instituto Recomeçar. Esse foi o nome que a gente escolheu. O objetivo era ajudar idosos em situação de vulnerabilidade familiar. Oferecer apoio jurídico, psicológico, financeiro quando necessário. Tiago virou o diretor executivo. Eu, a presidente. A gente alugou uma salinha pequena na Zona Norte, perto das padarias. Contratou uma assistente social, uma advogada part-time,
uma psicóloga. No dia 15 de janeiro, teve a inauguração. Foi simples. Café, bolo, uns 30 convidados, a Neuza foi, a dona Clotilde, algumas pessoas do bairro e a Pati. Ela foi. Levou o Pedrinho. Ficou o tempo todo, ajudou a servir café, conversou com as pessoas. O Rogério não foi, mandou mensagem dizendo que estava trabalhando. Ele tinha arrumado emprego como motorista de aplicativo. Não era muito, mas era alguma coisa. Em fevereiro, eu e o Tiago viajamos. Primeira viagem da minha vida que não foi a trabalho. A gente foi para Campos do Jordão. Alugou uma cabana. Ficou 4 dias. Passeou, comeu fondue, tomou vinho, fez amor. Sim, fez amor. Aos 68 anos. E foi bom. Foi muito bom. Quando voltamos, a Pati tinha mandado mensagem. Mãe, obrigada por tudo. Obrigada por não ter desistido de mim. Eu respondi. Eu nunca vou desistir de você, Pati. Mas você tem que continuar me dando motivo para acreditar. Vou. Prometo. Em março, teve o primeiro atendimento do Instituto. Uma senhora de 74 anos, Dona Conceição, que estava sendo expulsa de casa pelos netos. Eles queriam vender o imóvel para dividir o dinheiro. A advogada da ONG entrou com uma ação. Garantiu o direito de moradia da Dona Conceição. Os netos recuaram. Quando a Dona Conceição veio me agradecer, ela chorou. A senhora salvou minha vida. Eu não tinha para onde ir. Eu ia acabar na rua. Ninguém vai acabar na rua, Dona Conceição. Não enquanto eu puder ajudar. E ali, naquele momento, eu entendi. Entendi que tudo que eu tinha passado, toda a dor, toda a traição, tinha um propósito. Tinha me levado até ali, até aquele instituto, até aquela missão. Em abril, o Rogério me ligou. Era a primeira vez que a gente falava desde dezembro. Mãe! Oi, Rogério? Eu queria te contar uma coisa. Eu paguei a dívida, inteira. O quê? Vendi o Audi. A Mariana concordou. Peguei o 82 mil reais. Juntei com o que eu tinha guardado do aplicativo. Paguei os 97.500 reais que faltavam. Acabou. Não devo mais nada pro Beto. Eu não sabia o que dizer. E eu tô indo nas reuniões. De jogadores anônimos. Toda terça e quinta. Já faz 3 meses. E tá ajudando, mãe. Tá ajudando muito. Que bom, Rogério. Que bom. E eu queria saber se eu posso te visitar. Algum dia. Não precisa ser agora. Mas algum dia. Eu pensei. Pensei muito. Pode. Mas só quando você tiver 6 meses limpo. Sem apostar. 6 meses. Tá bom. 6 meses. Eu consigo. Desliguei. Tiago estava do meu lado. Ele tá tentando. Tá. Mas eu não sei se vai durar. Talvez não dure, mas pelo menos ele tá tentando. E isso já é alguma coisa. Em maio, a Pati me convidou para ir na casa dela, a casinha em Itaquera. 2 cômodos, ela tinha dito. Eu fui, levei o Tiago. Quando chegamos, eu fiquei surpresa. A casa era simples, mas arrumada. Limpa, tinha flores na janela, foto do Pedrinho na geladeira. O João, o pai do Pedrinho, nos recebeu. Homem simples, educado. Apertou minha mão com força. Dona Gorete, é um prazer conhecer a senhora. A Pati fala muito da senhora. Imagino, eu disse, e ri. A gente almoçou. Arroz, feijão, bife, salada. Comida simples, mas gostosa. A Pati tinha cozinhado. Ela nunca tinha cozinhado na vida, mas tinha aprendido. Depois do almoço, ela me mostrou a casa. O quartinho do Pedrinho, com os brinquedos organizados, o quarto dela e do João, com a cama arrumada, roupa dobrada. Mãe, eu sei que não é muito. Pati, tá lindo de verdade. E eu via que ela estava tentando, que ela estava mudando. No final da tarde, quando a gente ia embora, ela me deu um envelope. O que é isso? Abre em casa. Eu abri no carro. Dentro tinha R$ 500 em dinheiro. E um bilhete. Mãe, é a primeira parcela. Dos 432 mil reais que eu te devo. Vai demorar 72 anos para pagar? Vai, mas eu vou pagar. Um pouco todo mês. Te amo, Pati. Eu chorei no carro. Chorei tanto que o Tiago teve que encostar. Ela tá mudando, eu disse entre soluços.
ela tá realmente mudando. Eu sei, e você também. Vocês duas estão se reencontrando. E era verdade. Era difícil. Era doloroso. Mas estava acontecendo. Junho chegou frio. Aquele frio de São Paulo que corta a pele, que faz a gente querer ficar debaixo do cobertor o dia inteiro. Mas eu não podia ficar debaixo do cobertor. Tinha o instituto para cuidar. Tinha as padarias para administrar. Tinha uma vida nova para viver. No dia 10 de junho, o Rogério completou 6 meses sem apostar. Ele me mandou uma foto da ficha dele no grupo de jogadores anônimos. 180 dias limpo. Eu liguei para ele. Parabéns, filho. A voz dele tremeu. Obrigado, mãe. Eu não achei que ia conseguir. Teve dias que eu quase desisti. Mas eu lembrei do que você disse. Lembrei que era a última chance. E você conseguiu. E agora? Como você tá? Eu tô bem. Tô trabalhando no aplicativo, fazendo uns 4.500 headers por mês. Não é muito, mas dá pra viver. A Mariana voltou. A gente tá reconstruindo, sabe? Devagar. Ela ainda não confia em mim totalmente, mas a gente tá tentando. Que bom. Mãe, eu posso te visitar? Eu respirei fundo. Pode. Domingo. 12h. Traz a Mariana e as crianças. Sério? Sério. Eu ouvi ele chorar do outro lado da linha. Meu filho, 44 anos, chorando. Obrigado, mãe. Muito obrigado. No domingo, dia 15 de junho, eles chegaram. Rogério, Mariana, o Pedro e a Júlia. As crianças tinham crescido. O Pedro estava mais alto, quase adolescente, a Júlia com aquele sorrisinho banguela. Eles entraram. O Rogério olhou em volta. Viu as fotos minhas e do Tiago pela casa. Viu as coisas dele, mas não fez cara feia. Não falou nada. Oi, mãe. Oi, filho. A gente se abraçou. E eu senti. Senti que ele estava diferente. Mais magro, sim. Mais cansado. Mais diferente. Mais humilde. Mais real. A Mariana me abraçou também. Dona Gorete, obrigada por dar mais uma chance para ele. Eu sei que ele não merecia, mas... Todo mundo merece uma segunda chance, Mari. Desde que esteja disposto a mudar de verdade. O Tiago preparou o almoço. Feijoada. A receita dele, que era boa demais. A gente comeu, conversou, riu. As crianças brincaram no quarto. Foi bom. Foi como eu imaginava que um almoço de família deveria ser. No meio da tarde, quando as crianças estavam vendo desenho na TV, o Rogério me chamou para a varanda. Mãe, eu preciso te falar uma coisa. Fala. Ele respirou fundo. Eu nunca pedi desculpas de verdade. Nunca. Eu só disse desculpa porque queria dinheiro, porque queria que você me ajudasse. Mas agora eu tô pedindo de verdade. Desculpa por ter desejado sua morte. Desculpa por ter te tratado como caixa eletrônico. Desculpa por ter sido um filho de merda a vida inteira. Ele estava chorando. Chorando de verdade. Eu não sei se você consegue me perdoar. Não sei se eu conseguiria se fosse você. Mas eu tô tentando ser diferente. Tô tentando ser o filho que você merecia ter tido. Eu peguei na mão dele. Mão grande, calejada agora. Calejada de verdade, de trabalhar. Rogério, eu te perdoo, mas com uma condição. Qual? Não escorrega, porque se escorregar de novo, eu não volto. Não tem terceira chance. Entendeu? Entendi. E eu não vou escorregar. Eu prometo. Eu não sabia se acreditava, mas queria acreditar. E às vezes, só isso já basta, né? Eles foram embora no final da tarde. Antes de sair, o Rogério me entregou um envelope, igual a Patty tinha feito. O que é isso? Abre depois. Eu abri quando eles saíram. 500 Eurohoirs e um bilhete. Mãe, primeira parcela dos 432 mil. Vou demorar 72 anos? Vou. Mas vou pagar. Você me ensinou que dívida se paga. Te amo. Eu mostrei pro Tiago. Os dois estão pagando, eu disse, a voz embargada. Tão, porque você ensinou. Você mostrou que amor de verdade tem limites, tem respeito. Em julho, a Patty me convidou para ir numa festa. Aniversário de 7 anos do Pedrinho. Ia ser na casinha em Itaquera.
Churrasco no quintal, bolo simples. Eu fui. Levei o Tiago. Levamos presente pro Pedrinho. Um jogo de videogame que ele queria, 250. Quando chegamos, tinha umas 20 pessoas. Vizinhos, amigos da escola do Pedrinho, o pessoal do trabalho da Pati e do João. Gente simples, gente boa. A Pati estava na churrasqueira com o João, virando linguiça, rindo de alguma piada que alguém tinha contado. Ela me viu e veio correndo. Mãe, que bom que você veio. E trouxe o Tiago. Oi, Tiago. Ela abraçou os dois. Sem falsidade, sem interesse, só amor. O Pedrinho adorou o presente. Me deu um abraço apertado. Obrigado, vó. É o que eu mais queria. Vó. Ele me chamou de vó. E eu nem lembrava da última vez que tinha ouvido isso. A festa foi boa. Simples, mas boa. A gente comeu churrasco, tomou refrigerante, cantou parabéns. O bolo era daqueles comprados de padaria, mas estava gostoso. À noite, quando a maioria dos convidados já tinha ido embora, eu sentei num banquinho do quintal. A Pati veio sentar do meu lado. Mãe, obrigada por ter vindo. Eu não ia perder o aniversário do meu neto. Ela sorriu. Sabe, tem dias que eu olho para minha vida agora e penso, nossa, como eu era fútil. Eu ficava horas escolhendo roupa, fazendo unha, tirando foto. E para quê? Para ter 300 seguidores fake no Instagram? Que ridículo! Você era jovem, estava perdida. Era. Mas não era só isso. Eu era mimada, mal agradecida. Eu tinha tudo e achava que era pouco. E agora? Agora eu tenho pouco, mas é meu, é conquistado e vale muito mais. Eu peguei na mão dela. Pati, eu tô orgulhosa de você, de verdade. Ela chorou. Jura? Juro, você mudou, você cresceu e eu sei que não foi fácil. Não foi. Teve dias que eu queria te ligar, implorar para você me ajudar, mas eu lembrava do que você disse. Lembrava que eu tinha que fazer sozinha, e eu fiz. Fez. A gente ficou ali, sentadas no quintal, olhando as estrelas. Mãe e filha. Não perfeitas, mas reais. Em agosto, o Instituto Recomeçar completou 6 meses. A gente já tinha atendido 34 idosos. Resolvido casos de abuso financeiro, de expulsão de casa, de abandono. Tinha uma matéria sobre a gente no jornal local. Idosa cria ONG após ser traída pelos filhos. Quando a matéria saiu, eu recebi mensagens, dezenas de mensagens, de gente que estava passando pela mesma coisa. Gente sendo explorada por filhos, por netos, por sobrinhos. Dona Gorete, obrigada por falar sobre isso. Eu achava que era só comigo. Dona Gorete, a senhora me deu coragem para dizer não. Dona Gorete, a senhora salvou minha vida. E eu percebi. Percebi que aquilo tudo, toda aquela dor, tinha servido para alguma coisa. Tinha servido para ajudar outras pessoas. Para mostrar que não, você não é obrigado a ser explorado por família. Que amor de verdade não explora. Que respeito é mais importante que sangue. Em setembro, eu e o Tiago ficamos noivos. Oficialmente. Ele me pediu em casamento numa manhã de domingo, na varanda, tomando café. Gorete, eu sei que a gente já mora junto, que a gente já é um casal. Mas eu queria oficializar. Queria que você fosse minha esposa. Ele abriu uma caixinha. Aliança simples, de prata. Não é de ouro porque eu não tenho dinheiro para ouro, mas é de coração. Eu ri. Chorei. É perfeita. E sim, eu aceito. A gente marcou o casamento para novembro. Civil, simples. Só família próxima e amigos. Eu convidei meus filhos, os 2. O Rogério confirmou na hora. Eu vou, mãe. Claro que eu vou. A Pati também. Não ia perder por nada. No dia 3 de novembro de 2025, um ano depois do infarto, eu me casei com Tiago Mendes. No cartório da Sé, às 11 horas da manhã. Eu estava de vestido branco. Simples, mas bonito. R$ 800. Cabelo arrumado, unhas feitas. Me senti bonita. Me senti viva. Tiago estava de terno cinza. Alugado, mas ficou bem nele. Tinha 20 pessoas na cerimônia. A Neuza, a dona Clotilde, Dr. Henrique, a equipe do Instituto e meus filhos, Rogério com a Mariana e as crianças, Pati com o João e o Pedrinho. Quando a juíza disse,
declaro vocês marido e mulher. Todo mundo aplaudiu. O Tiago me beijou, e eu senti que tinha valido a pena. Toda a dor, toda a luta, tinha valido a pena. Depois da cerimônia, a gente foi num restaurante. Almoço simples, eu paguei. $2.400 para todo mundo. Comida boa, vinho, sobremesa. No final, quando todo mundo já estava de barriga cheia, o Rogério se levantou. Mãe, eu queria fazer um brinde. Rogério, você não precisa... Eu preciso. Deixa eu fazer. Ele levantou a taça. Mãe, há 1 ano atrás, eu desejei que você morresse. E hoje, eu tô aqui no seu casamento, desejando que você viva por muitos e muitos anos ainda. Porque você me ensinou. Me ensinou que amor de verdade não é dar tudo o que a pessoa pede. É dar o que a pessoa precisa. Mesmo quando dói. Obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por me ensinar a ser homem. E Tiago, obrigado por fazer minha mãe feliz. Saúde! Todo mundo brindou. Eu estava chorando de emoção. A Patty se levantou também. Mãe, eu também queria falar. Há 1 ano, eu achava que felicidade era ter dinheiro, viajar, postar foto bonita no Instagram. Hoje, eu sei que felicidade é ter dignidade. É trabalhar, conquistar, merecer. Obrigada por me mostrar isso. Mesmo quando eu te odiei por ter me cortado, mesmo quando eu te xinguei, você estava certa. Você sempre esteve certa. Eu te amo. E desejo toda a felicidade do mundo para você e para o Tiago. Saúde! Mais um brinde. Mais lágrimas. Tiago me olhou. Você conseguiu. Você recuperou seus filhos. Não recuperei totalmente, mas estamos no caminho. E isso já é vitória. Depois do almoço, eu e o Tiago fomos para Campos do Jordão de novo. Lua de mel de 3 dias. Mesma cabana. Mesmo hotel. A gente andou de pedalinho no lago, comeu fondue, tomou vinho. E fizemos amor. Aos 68 anos. Com um homem que me amava de verdade. Que não queria meu dinheiro. Que só queria eu. Voltamos para São Paulo na quarta-feira. Tinha uma surpresa me esperando. Os 2 envelopes. Um do Rogério, outro da Patty. Dentro, $500 de cada um. E bilhetes. Parcela de novembro. Com amor. Eu juntei os mil Hilers. Guardei numa caixinha que eu tinha comprado especialmente para isso. Fundo de reconstrução. Estava escrito na tampa. Não ia usar esse dinheiro para mim. Ia usar para o instituto. Para ajudar outros idosos. Outros pais que estavam sendo explorados. Tiago viu a caixinha. Você é incrível. Não sou. Só tô fazendo o que tem que ser feito. Dezembro chegou. 1 ano completo desde aquele domingo maldito. Desde o vídeo, desde o confronto, desde o fim do mundo como eu conhecia. No dia 3 de dezembro, exatamente 1 ano depois, eu convoquei outro almoço. Mandei mensagem no grupo da família. Filhos, domingo, 3 de dezembro, meio-dia, almoço na minha casa. Tenho um anúncio. Beijos, mãe. Dessa vez, a reação foi diferente. Rogério. Mãe, que susto! Pensei que era algo ruim. A gente vai, pode deixar. Patty. Ai, mãe, não faz isso não. Meu coração não aguenta. Ha, 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 ha. Vamos sim. Domingo chegou. Eles chegaram no horário. Rogério, Mariana e as crianças. Patty, João e o Pedrinho. Eu tinha preparado lasanha de novo. A mesma receita do ano passado. A gente se sentou à mesa. Comeu, conversou, riu. As crianças brincaram. Depois da sobremesa, eu me levantei. Gente, eu queria fazer um anúncio. Todo mundo ficou tenso. Calma, não é nada ruim. Eu ri. Muito pelo contrário. Eu queria agradecer a vocês 2, Rogério e Patty. Esse ano foi o mais difícil da minha vida, mas também foi o mais importante, porque eu aprendi. Aprendi que amor não é dar tudo, é dar limites, é ensinar, é exigir respeito. E vocês também aprenderam. Os 2 aprenderam a trabalhar, a conquistar, a valorizar. E eu tô orgulhosa. O Rogério limpou a garganta. Tava emocionado. E eu queria fazer um anúncio. Eu decidi alterar meu testamento de novo. Eles ficaram tensos de novo.
Os 50% disponíveis continuam para o Instituto. Isso não muda. Mas os 50% de vocês, a legítima, eu decidi antecipar, parcialmente. Mãe, como assim? A Patty perguntou. Vocês dois estão pagando $500 por mês, cada um. E eu tô guardando numa caixinha. Hoje tem $6.000 lá, 1.000 de cada um, nos últimos 6 meses. Isso mostra compromisso, mostra mudança. Então eu decidi, vou antecipar $50.000 para cada um. Não é doação, é adiantamento da herança, para ajudar vocês a reconstruírem a vida com dignidade. Silêncio. Rogério, você pode usar para dar entrada num carro melhor, para trabalhar mais confortável, ou guardar para emergência. Patty, você pode usar para móveis, para melhorar a casa, para o que precisar. Mas tem uma condição. Qual? O Rogério perguntou. Vocês continuam pagando os $500 por mês, porque não é sobre o dinheiro, é sobre o compromisso, sobre vocês entenderem que dívida se paga, que respeito se conquista. Os dois choraram. Mãe, obrigado, o Rogério disse. Obrigado por não ter desistido da gente. Obrigado, mãe, a Patty repetiu. A gente não merecia, mas obrigada. Vocês merecem agora, porque vocês mudaram. E mudança se reconhece, se premia. A gente passou o resto da tarde juntos, conversando, rindo, sendo família. Não aquela família falsa do ano passado, mas uma família real, imperfeita, mas real. Quando eles foram embora, Tiago me abraçou. Você reconstruiu sua família. Não reconstruí, construí uma nova, melhor, mais verdadeira. E você é feliz? Eu olhei em volta. Para minha casa, para o meu marido, para minha vida. Sou. Pela primeira vez em muito tempo, eu sou feliz de verdade. Hoje é 18 de dezembro de 2025. Eu tô aqui, sentada na varanda, tomando café com o Tiago. Tem sol, tem passarinho cantando, tem vida. Meus filhos não são perfeitos, ainda escorregam às vezes. O Rogério teve uma recaída em outubro, apostou R$200 num jogo. Mas se arrependeu, me contou, voltou pro grupo. A Patty brigou comigo em novembro porque eu não quis emprestar dinheiro para ela fazer uma viagem. Mas ela entendeu. Pediu desculpas. Eles estão em construção. Eu também tô. A gente tá aprendendo a ser família de novo. Mas do jeito certo. Com respeito, com limites, com amor verdadeiro. O Instituto tá crescendo. Já atendeu mais de 100 idosos. Tem matéria em jornal, em revista. Tem gente me parando na rua para agradecer. Dona Gorete, a senhora me deu coragem. E eu penso, valeu a pena. Tudo valeu a pena. Aquele infarto não me matou. Aquela frase horrível do meu filho não me destruiu. Pelo contrário, me reconstruiu. Me fez renascer. Eu tenho 69 anos agora. 69 anos e uma vida inteira pela frente. Com um marido que me ama. Com filhos que me respeitam. Com um propósito que me move. Se você está me ouvindo agora, se você está passando por algo parecido, deixa eu te falar uma coisa. Não é tarde. Nunca é tarde para dizer não, para colocar limites, para exigir respeito, mesmo que doa, principalmente quando dói. Porque amor de verdade não explora. Amor de verdade respeita. E se você não tem respeito, você não tem amor. Você tem parasita. Corta, corta sem dó. E reconstrói. Do jeito certo. Obrigada por chegar até o fim. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa um comentário contando de onde você está acompanhando. Eu quero saber que a gente não está sozinha, que a gente pode sim recomeçar. Sempre. Um beijo grande. E força. Muita força.